Nós vamos abrir a palavra de Deus em Marcos. Eu vou falar sobre salvação e vida eterna, tá? No capítulo 10, no versículo 17. Então, eu vou ler aqui, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Dos que aqui estão, quem de verdade se preocupa com essa questão vida eterna, levante a mão. De verdade. Eu acho que eu estou aqui porque isso sempre foi um problema para mim. Toda a minha vida eu fui religioso, toda a minha vida. Quando era criança, não foi minha mãe que me ensinou o caminho da igreja católica, foi eu que descobri. Claro, Deus me orientou e eu descobri. Engraçado, para uns, essa questão de vida eterna é muito forte, é muito gritante. Para outros parece que não. Então, toda a vida eu fui religioso. Enquanto fui católico, fui um bom católico. E grava uma coisa: todo bom católico, quando se converte, se transforma num bom crente. Todo bom espírita, quando se converte, se transforma num bom crente. Quem é mau católico, se converter, vai ser um mau crente. Quem é mau espírita, quando se converte, vai ser um mau crente. Então, preste atenção que existem coisas que parece que a gente traz de berço. Aliás, a gente traz de outros lugares anteriores ao berço. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui não. Eu vou só abrir essa gaveta aí e deixa quieto. Mas esse rapaz aqui, esse senhor, está muito preocupado com essa questão de vida eterna. E ele foi perguntar para a pessoa certa. Porque se você perguntar para um budista, ele vai te dar uma resposta. Se você perguntar para um kardecista, ele vai te dar outra resposta. Se você perguntar para um hinduísta, ele vai te dar outra resposta. Então nós precisamos fazer a pergunta para a pessoa certa. E aqui no caso, a pessoa certa é Jesus, amém? Então Jesus vai responder: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Não precisa me bajular. Bajulação é um problema. Não precisa vir me elogiando, você nem me conhece. Por que você está me chamando de bom? Então Jesus já dá um chega para lá na entrada. Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Versículo 19. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha infância. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Posso te falar uma coisa? Jesus não respondeu a pergunta dele. Jesus saiu pela tangente, como ele sempre fazia. Porque a verdade, ela pode vir em doses pequenas e ela pode vir em doses grandes. O que o Senhor Jesus oferece para esse rapaz é um conta-gotas de uma verdade que ele não esclarece. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está fora da igreja não vai receber o que você recebe todas as semanas aqui. Lamentavelmente, nessa hora, para você entender, embora não seja isso, parece que há uma acepção. Parece que Deus, Ele trabalha de acordo com o expediente com que Ele tem na mão.
Conhece os mandamentos? Em outras palavras, conhece a lei? O decálogo é lei. Quem instituiu o decálogo foi Deus, não foi nem Moisés, foi Deus, nas tábuas do Monte Sinai. Aliás, a palavra de Deus diz que o decálogo foi escrito, pirografado, pelo próprio dedo de Jeová. Os 10 mandamentos não foi ditado, Moisés escreve aí, não. Os 10 mandamentos foi o próprio Deus que pirografou com o seu dedo. Piro é fogo, então com o seu dedo ele derramou fogo e ele abriu sulcos na tábua e ali ele escreveu os 10 mandamentos. Só que esses 10 mandamentos original, que é o autógrafo de Deus, isso se perdeu, porque no momento de insanidade o Moisés quebrou as tábuas. Aí Deus falou para ele: agora você vai escrever com a sua mão, que eu não vou ficar escrevendo para você ficar quebrando não. Aí Moisés vai lá e transcreve para as tábuas aquilo que Deus havia pirografado. Amém? Tá bom. Então, quando o rapaz pergunta, o Senhor pergunta para Jesus aqui: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Nota 10 para ele, está preocupado. Mas aí você vai perceber que Jesus sai pela tangente quando Jesus não esclarece, não explicita, não torna evidente. E Jesus então dá uma verdade num conta-gota, quando Jesus podia ter derramado um oceano de esclarecimento. Agora o que me chama a atenção, ele então respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Vocês já viram aquele programa da televisão, que a pessoa vai lá e o apresentador do programa faz uma pergunta e a pessoa responde, e tem um polígrafo atrás, que quando a pessoa mente, ele fala mentira. Esse rapaz está mentindo. Ele não guarda nada. Olha aqui, ó. Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha infância, desde a minha juventude. Irmãos, eu não estou querendo ser aqui rigoroso não, mas ele não faz isso não. Ele não faz isso. Porque, olha aqui, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, amarás a Deus sobre todas as coisas. São os 10 mandamentos. Ele não faz não. Mas sabe o que acontece no versículo 21? Jesus fala assim, ó, e Jesus fitando-o, julgou-o. É isso que está escrito? Se eu tivesse lá, eu ia falar: Pinóquio, para de mentir. Porque eu ia julgar, porque nós somos muito rápidos para julgar as pessoas. Mas a Bíblia diz que Jesus não julgou, porque ele não veio para julgar o mundo, ele veio para amar. E a Bíblia diz que ele amou. Ele olhou para o rapaz e falou: ô menininho mentiroso, Jesus, só uma coisa te falta então. Vai, vende tudo que tem e acaba com essa avareza que está consumindo a sua vida. Ele, porém, contrariado. Por que Jesus tinha que ir na ferida, hein? O Senhor Jesus falou: rapaz, você é bom demais, você é o the best. Vem cá, já que você guarda tudo, pega o que você tem, vende e dá para os pobres. Já que você está tão preocupado com vida eterna, troca o tesouro da terra por um tesouro no céu. Prova é que lá no versículo 23, Jesus fala assim, ó: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Você já observou que ninguém prega sobre isso? Eu também não vou pregar não, irmão. Eu vou seguir a vibe aqui, eu não vou pregar também. Não quero entrar nisso não, porque isso aqui é muito complicado.
Mas eu quero mudar o foco da pregação. Agora eu vou mudar o foco da pregação. Vai comigo em João 17. Olha a diferença da resposta que Jesus dá agora, para o mesmo assunto. O assunto é vida eterna. Agora Jesus muda o foco. Por quê? Porque Ele não está falando com qualquer um. Ele está falando com a igreja. E quando é para falar com a igreja, Ele usa todas as letras. E Ele não deixa dúvida no coração do crente. Uma coisa é um cidadão qualquer abordar Jesus no meio da rua. Legalista, dono da verdade, prepotente, presunçoso, atrevido, bajulador. Outra coisa é você que anda com Jesus. Então Jesus escreveu uma carta. O capítulo 17 de João é uma carta aberta a todos os crentes. Então vou fazer a leitura. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim também como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Agora, olha a resposta que Ele não deu para o rapaz e que Ele vai dar para você agora. Você que está preocupado com vida eterna, você que está querendo ter segurança do que vai acontecer com você após a morte, Jesus te responde, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então diga comigo assim: eu entendi agora. Vida eterna é conhecer Jesus. Só isso. Que é isso, pastor? É tão simples? É simples. Se vida eterna é conhecer Jesus, quem não conhece Jesus não entra na vida eterna. Por que que aquele rapaz não fazia parte da vida eterna? Porque ele chega para Jesus e fala: bom mestre. Já começa bajulando quando Jesus não gosta de bajulação. Quem conhece Jesus não bajula, adora. Diferente, ele podia chegar e se prostrar diante de Jesus, ele teria outra resposta. Mas como ele chegou bajulando, Jesus falou: olha, não tenho verdade para você, vou correr por fora. Fica com a verdade que você já tem, mas conosco não. Ele fala: a vida eterna é isso, preste atenção, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então agora preste atenção. Se você quer vida eterna e você ainda não conheceu Jesus, lamentavelmente você não tem vida eterna. Agora, se você conheceu Jesus, automaticamente você conhece Jesus e conhece a Deus. Porque em muitos momentos o Senhor fala: quem vê a mim, vê ao... Eu e o Pai somos um. Em João capítulo 14, o Senhor Jesus diz: credes em Deus, credes também em mim. Então, meu irmão, grava uma coisa: vida eterna não é palpável, vida eterna é gnose, é conhecimento. Então, vida eterna não é meritória, vida eterna é fruto de revelação. Pergunta que eu faço é: o Senhor já se revelou a você? Como é que eu sei que Jesus se revela a mim? Através da sua, conheceis a palavra. E lá João 17, aqui nesse capítulo ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então só tem um jeito de conhecer a Deus, através de Jesus. E só tem um jeito de conhecer a Jesus, através da palavra. É através da palavra. Então como é que eu faço, mestre, para herdar a vida eterna? Conheça a palavra.
Conhecendo a palavra, você conhece Jesus. Conhecendo Jesus, você conhece Jeová. O que eu tenho que fazer para ir para o céu, para morar com Deus? Vai para a palavra, vai para Jesus, que você chega em Deus. Agora preste atenção no outro detalhe, que está aqui, para todo mundo ver. Versículo 6 de João 17. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. E aqui no CETEBAN, essa semana, eu fiz uma pergunta para os acadêmicos. Eu falei, mostra para mim, onde foi, no Novo Testamento, que Jesus manifestou o nome de Deus para nós? Mostra para mim na Bíblia, onde foi que Jesus revelou o nome de Deus para nós? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E eu fico às vezes olhando os meus amigos, que eu não sei se são irmãos, testemunha de Jeová, que fica tentando plantar na mente das pessoas que o nome de Deus é Jeová, quando nem o próprio Jesus citou esse nome, em lugar nenhum. Jesus nunca disse o nome de Deus para ninguém, mas ele está dizendo que manifestou o nome de Deus aos homens. E agora, pastor, Jesus não mente. De que ele está falando? No Velho Testamento, sabe quantas vezes Deus é chamado de Pai? Quantas vezes? Quantas vezes? No Velho Testamento, Deus é chamado de Pai pelos judeus somente 6 vezes. No Novo Testamento, quantas vezes Deus é chamado de Pai? Diga comigo, 272 vezes. Então vamos lá. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Qual o nome que Jesus manifestou de Jeová a partir do Novo Testamento? Não foi Jeová, não foi Yahvé, não é Yehoshua, não é El Shaddai, não é El Elyon, não é Eu Sou, não. Pai. Qual é o nome de Deus? Diga comigo, Pai. Pai. Quando você for falar com Ele, larga a teologia de lado. Oh, grande El Shaddai. Vai parar, irmão. Para com isso. Tem gente que ora, coisa mais engraçada do mundo. Não vejo ninguém falando assim. Oh, Pai. Oh, Pai. Para que isso, irmão? Se você fizer um negócio desse comigo, eu vou correr, eu tenho medo. Para com esse negócio, com essa impostação, com essa oração teatral. Pode falar com Deus, igual você está falando comigo aqui. Acabou. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não revelou só o nome Pai. Aí é que está o X da questão. Jesus revelou o verdadeiro nome de Deus. E o verdadeiro nome de Deus não é Pai, é Abá, Pai. É Papaizinho. Então quando você for orar ao Pai, vou te dar um detalhe, tá? Não chama de Pai não, chama de Papaizinho. Papaizinho. Sabe qual que é o problema que nós não temos, às vezes, resposta de oração respondido? É que a gente fala com Deus como se Ele fosse um ser muito distante. E o nosso Deus não é distante, o nosso Deus, Ele é muito íntimo de nós. Quem tem pai aqui, levanta a mão, vivo. Ok. Dos que levantaram a mão, quem já chamou o seu pai de papaizinho?
Levanta a mão. Pouca gente, né? Pouca gente. Manifestei o teu nome aos homens em que me deste do mundo. Olha o versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Que nome? Papaizinho. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Sabe por quê que Jesus quer que você chame Yahvé de papaizinho? Porque Deus é amor. Irmãos, se o que o Jesus fez não serviu para nada, uma coisa é certa: Ele ensinou ao mundo ensinou ao mundo chamar Deus de Pai. A humanidade só descobriu que tem um Pai depois que Jesus veio ao mundo. E os judeus o odiaram tremendamente. Sabe por quê? Porque os judeus não admitiam que um homem pudesse chamar Jeová de Pai. Porque os judeus sabiam que havia uma separação imensa, muito grande, entre o Pai e a criação, por conta de um pecado, e de um pecado cometido por mulher. O judeu, ele era excludente o tempo todo, e os judeus ortodoxos, eles chegavam nas praças públicas e oravam assim: ó Jeová, graças a ti, porque eu não nasci nem mulher, nem cachorro e nem samaritano. Olha o nível que os judeus olhavam a mulher. E Jesus, com amor, tratava as mulheres com carinho, porque quem arrumava o dinheiro para Jesus manter o seu ministério eram as mulheres. Jesus era rodeado de mulher. Aí tem um tal de evangelho apócrifo de Tomé, que utiliza isso para denegrir a imagem do Salvador, dizendo que Jesus teve um caso com Maria de Madalena, só porque a irmã tinha sido prostituta no passado. Então, tentando manchar a honra do nosso Salvador, esse falso evangelho de Tomé, que é um evangelho primeiramente apócrifo e segundo, é um evangelho pseudepígrafo. Tomé nunca escreveu esse evangelho. É alguém que com falsidade ideológica vai lá, escreve um monte de bobagem e coloca o nome de Tomé para gerar credibilidade no seu escrito. O Senhor Jesus nos ama, e Ele ama as mulheres, e Ele ama o pecador. Qual é o nome do nosso Deus? Pai. Para os íntimos, papai. Abá Pai é uma expressão aramaica. Abá traz um diminutivo na expressão, e o pai deixa de ser pai e passa a ser papaizinho. Então, quando você vai lá para a pergunta de Marcos, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus não responde para aquele senhor, mas ele responde para você, porque você é íntimo de Deus. A igreja é íntimo de Deus. A igreja é um menino, é a menina dos olhos de Deus. Então existem verdades que você vai saber em primeira mão, e que o mundo aí fora não vai saber. O mundo aí fora tem Deus, mas não tem o amor de um papaizinho. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Agora preste atenção. Essa sentença, ela tem impressa em si, impregnada em si, uma ortodoxia fenomenal. O único Deus verdadeiro, então significa que existem outros deuses. Está implícito. Por inferência, a gente chega à conclusão que existem outros deuses que não são verdadeiros. Mas há apenas um Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4.
Shema Israel, ouve Israel, só existe um Deus. Agora esse Deus, ele subsiste em 3 pessoas, e isso é difícil demais para a gente entender. Como é que um Deus é uno e ele subsiste em 3 pessoas? Isso é território sagrado, nós não vamos entender, a mente humana não consegue entender. E aí o Senhor Jesus, então, ele faz aqui uma explicação para dizer o seguinte: que o Pai se manifesta na terra para tornar-se conhecido na forma de Filho. E todos os atributos da deidade do Pai estão plenamente representadas na pessoa do Filho. E lá em Colossenses fala que em Jesus habita corporalmente toda a divindade. Então Jesus é tão Deus quanto o Pai. Jesus tem a mesma essência do Pai. E isso no grego é chamado de homoúsio. Jesus, ele é 100% Deus. Ele é 100% Deus. Por isso que ele chega para Filipe e fala: Filipe, como dizes, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Em João 10:30, eu e o Pai somos um. Então preste atenção, numa eternidade passada, Deus estava lá na glória, o mundo ainda não havia sido construído, não havia ainda surgido os mundos, não havia tempo, não havia contagem de tempo, era um eterno presente. Deus estava antes da fundação do mundo, junto com o seu Filho, na pessoa do Espírito Santo, e a Trindade habitava num tempo atemporal, antes da fundação do mundo, e havia muita glória na pessoa de Jesus. Acontece que Deus queria se tornar conhecido aqui na terra, e só tem uma forma de Deus se tornar conhecido: entrando dentro do Cronos. Porque nós vivemos numa cronologia, o tempo é cronológico. Agora são exatamente 2 minutos para 21 horas, isso é Cronos. Deus precisava se fazer conhecido dos homens, mas como que Deus se faz conhecido dos homens? Porque Deus não habita dentro do que Ele criou, porque o que Ele criou não o cabe, amém? Se achar que eu estou ficando doido, é só levantar a mão aí, irmão. Porque quando a gente começa a entrar nisso aqui, a cabeça de alguns começa a dar capotagem. Eu estou entrando num terreno aqui que tem gente que vai virar os olhos aí. Então preste atenção, Deus criou o universo, mas o universo não cabe. Porque Ele vive num patamar de tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus. Para você entender, a linha do tempo está aqui na frente do Pai. Ele olha para cá, ele está vendo 1920 acontecendo. Ele tá vendo 3000 antes de Cristo acontecendo. Ele está vendo 2019 acontecendo. Porque Deus está fora do tempo, Ele está no Kairos, e nós estamos no Cronos, é outra realidade. Está todo mundo tranquilo aí? Deixa eu mexer um pouquinho com você agora, não pode ficar doido não, hein? Fica firme aí, tá? Jesus fala assim no versículo 11, preste atenção: já não estou no mundo. Ué, como? Como que Jesus não está no mundo? Ele está ali junto com os apóstolos. Preste atenção: já não estou no mundo, mas os meus discípulos continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti.
Como é que Jesus está dizendo que Ele não está no mundo? É porque nesse momento Ele pinça uma dos seus atributos que o tornam atemporal. Naquele momento, Jesus, por um lapso de segundo, Ele sai do temporal, Ele sai do cronos e Ele volta de novo para o kairos. Não estou no mundo. Eles falam, você está louco? Como é que você não está no mundo? Você está na minha frente aqui. É porque na verdade a deidade de Deus não habita na terra. A deidade de Deus habita fora do universo. Deus tinha que se fazer conhecido, porque Ele ama eu e você. E a única forma de se fazer conhecido era entrando dentro do nosso mundo. Só que o nosso mundo não o cabe, porque o resplendor da sua glória não cabe dentro do mundo. Então ele tinha que criar um estratagema que o permitisse entrar aqui e se tornar conhecido por nós. Então ele chama o seu filho e disse, filho, eu preciso que você desça no Cronos e torne aquelas pessoas do Cronos conhecedoras de quem eu sou. Quem está comigo, levanta a mão. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, Deus verdadeiro, que saiu do Cronos, que saiu do kairos, e veio ao Cronos na pessoa de Jesus, que sou eu. Porque quando eles olharem para mim no Cronos, eles vão conhecer quem é o Senhor no kairos. Queridos, você só entra no kairos se você tiver um encontro com Jesus no Cronos, aqui agora. Viu? Você pode fazer caridade o tanto que você quiser. Viu? Se a reencarnação fosse um fato, você poderia reencarnar quantas vezes você quisesse. Mas se você não tivesse um encontro com o Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus, ainda assim, você não teria vida eterna. Então preste atenção. Jesus estava no mesmo nível do Pai, habitando no kairos. Deus disse, filho, é preciso que alguém vá. Ele disse, eu vou, Pai. Mas como que Jesus entra dentro de um planeta, de um sistema solar e de uma galáxia que não cabe? Jesus então disse, Pai, eu vou deixar toda a minha glória para trás. E eu vou entrar naquele mundo como um espírito sem glória. Então Jesus abandona toda a sua realeza, todo o seu glamour espiritual, deixa toda a sua glória e vem habitar numa galáxia chamada Via Láctea, que fica na ponta do universo, para quem não sabe. E vem habitar dentro de um sistema solar, de uma estrela de quinta grandeza. E vem habitar dentro de um planetoide, chamado Terra. E vem habitar dentro de um continente, onde está o Oriente Médio. E ele não escolhe uma cidade, uma megalópole, ele escolhe uma cidade desprezível, chamada Nazaré. Mas primeiramente ele nasce numa cidade chamada Belém. E ele escolhe o homem mais pobre de Nazaré, que era pelo menos 3 vezes mais velho do que a mulher. José era pelo menos 3 vezes mais velho do que a Maria. Dizem que a Maria tinha 14 anos e José tinha próximo a 50 quando ele se casou com Maria. Não está na Bíblia. São os paralelos que dizem isso. Aí Jesus nasce no lar mais pobre, numa cidadezinha chamada Belém. Foge para o Egito, volta para a Galileia, vai para Nazaré.
Então Jesus escolheu ser pequeno para que nós pudéssemos ser grande. Nós vemos homens querendo ser Deus, mas nós só vemos um Deus querendo ser homem, Jesus. Sabe por que Jesus ficou pequeno? Para que os pequenos pudessem enxergá-lo. É difícil o grande enxergar o pequeno, mas é difícil o pequeno enxergar o grande. Sabe o que eu aprendi com um educador chamado Montessori? É chamado método montessoriano. É que para você ensinar a criança, você tem que ser criança. Então, normalmente você chega numa sala, antes do primeiro ano, é pré-escola, né, que a gente chama, salinha dos pequenininhos, 3 anos. Você vai conversar com o catatauzinho daquele, você tem que sentar no chão. Se você não sentar no chão, ele não vai entender o que você está falando. Você tem que ser criança para falar com criança. Jesus então resolve ser homem para falar com homem. Aí o meu Jesus nasce em Nazaré, mas ele também passa a ter fome. Ele também passa a ter sede. Ele também passa a ser tentado como você foi e como você é. E Jesus então começa, irmãos, a ter a mesma fisiologia que você tem. Só quem te ama troca de lugar contigo. Grava isso. Viu? O seu pastor só te ama se ele levantar de madrugada para orar por você, mesmo sabendo que você está dormindo. Ele só te ama se ele trocar de lugar contigo. Você chega para um mendigo desse aí e fala assim: eu te amo, ama nada, me dá sua marmita, deixa eu comer, fica com fome hoje no meu lugar. Jesus fez isso. Jesus deixou a glória, se tornou a pessoa mais menor do mundo e nasce para dizer para você: olha, para mim, que sou tão pequeno como você, que você vai ver Deus. O que é a vida eterna? Vida eterna é você conhecer a Jesus. Procura os ossos dele, você não vai achar. Se você procurar os ossos de Gautama, do Buda, você vai achar. Se você procurar os ossos de Allan Kardec, você vai achar. Se você procurar os ossos de Maomé, você vai achar. Agora eu te desafio, procura os ossos do Salvador, não existe. Porque quando Deus recolhe o Filho, Ele recolhe o Filho na sua totalidade. Vai para Filipenses capítulo 2. Eu vou encerrar aqui. Filipenses capítulo 2. Vamos lá? Eu vou resumir tudo que eu preguei agora, tá? Filipenses 2:5. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 2:5. Preste atenção. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Sabe o que é subsistindo em forma de Deus? Despiu-se da sua glória, não julgou como usurpação de ser igual a Deus. Lá em Ezequiel capítulo 28, Satanás fala assim: e subirei aos céus, à mais alta nuvem, serei semelhante ao Altíssimo. O diabo quer ser Deus, Deus quer ser homem. A diferença entre Deus e o diabo é que o diabo quer ser grande, Deus quer ser pequeno, para ser igual a nós, para nos amar e nos tirar dessa masmorra. Olha o versículo 6, ao 7, ao 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Na carne, em momento algum, Jesus quis ser Deus. Em momento algum. Jesus toma um tapa na cara e ele vira o outro lado. Porque ele quis ser não homem, ele quis ser abaixo de homem. Porque um homem que toma tapa na cara e não faz nada, não é homem. Sim ou não?
Jesus não, ele leva um tapa na cara e ele não quer ser homem. Jesus é o único ser, Deus é o único ser que concorda ser homem e concorda ser menos do que homem. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziou do quê? Do seu poder, da sua glória, da sua inteligência. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou agora. Agora, meu filho, você morreu na cruz, você se tornou o homem menor desse planeta, do Cronos. Agora, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Agora no mundo espiritual, quando fala o nome de Jesus, os diabos tremem, o Satanás treme, porque ele se tornou o maior nome desse mundo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus. Lá no céu, onde Deus habita. Quando fala o nome de Jesus, os querubins tremem. Quando fala o nome de Jesus, os 24 anciãos tremem. Quando fala o nome de Jesus, todos os arcanjos tremem. Porque agora o Jesus que era glorioso no céu, é glorioso também na terra. E a Bíblia diz que todo joelho se dobre nos céus, na terra e embaixo da terra, no inferno. Jesus agora é Senhor não só no céu, Ele é Senhor no céu, Ele é Senhor na terra, Ele é Senhor nas profundezas do inferno. É isso que ele está dizendo, vida eterna é conhecer Jesus. Escuta, você não está servindo um espírito de luz não, viu? Os ex-espíritas, fiquem atentos, nós não estamos seguindo um espírito de luz não, nós não estamos seguindo um avatar não, nós estamos seguindo alguém que fez o caminho de volta, e durante essa trajetória teve um encontro conosco, e aí nos conhecendo, e nós conhecendo Ele, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, e agora o assunto de Jesus no céu, somos nós. Nesse exato momento Jesus está conversando com o Pai, está falando de mim e de você, e Ele está dizendo: Pai, traz os meus filhos logo para cá, porque eu não vivo sem eles. Eu amei tanto aquela humanidade no Cronos, que eu não quero ficar aqui sozinho. Vou para junto do Pai, para que onde eu esteja, estejais vós também. Ele está construindo a nossa morada, Ele está construindo a nossa casa, porque Ele nos amou até a última consequência, morreu, derramou o seu sangue, e agora está preparando um lugar para a gente morar com Ele. Quem é que sabe disso? Vai lá perguntar se um espírita sabe disso. Vai lá perguntar se um oriental sabe disso. Vai lá perguntar se um ateu sabe disso. Sabe quem sabe disso? É você. Porque Deus se revela a quem ama. Deus não se revela a quem não ama. Ele amou o mundo, mas Ele escolheu a igreja para ter uma relação profunda de amor. Então, queridos, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus só veio ao mundo por uma coisa, para glorificar o nome do Pai. E agora, Ele e o Pai é um. E a partir do momento que nós aceitarmos Jesus como Salvador, nós passamos a ser um com Jesus e um com Deus Pai. E aí você vai entender quando lá em Romanos fala, no capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque Deus nos amou tanto, que nós estamos grudados nele. E Ele fala que já não está no mundo.
Em Efésios fala que nós, igreja, já estamos assentados com o Pai nas regiões celestiais e haveremos de julgar os anjos. Deus nos ama tanto que Ele quer levar nós para um lugar que não tem dor, que não tem sofrimento. Mas enquanto você não for e eu não for, vamos ficar aqui. Mas não vamos ficar aqui de braço cruzado, não. Tem gente que também precisa conhecer Jesus. Vamos doar a vida eterna para quem não conhece. Vamos doar. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu estava voltando de Palmelo. Quem conhece Palmelo aqui? Cidade espírita. Eu tinha ido lá para fazer uma cirurgia espiritual. O médium não quis me atender porque ele estava pescando. E eu cheguei lá, e eu conversei com o irmão dele, que era dono de um hotel. O hotel estava lotado. Eu não tinha dinheiro para dormir no hotel, porque eu achei que ele ia atender naquele dia. Eu tinha duas opções. Ou eu dormia lá no hotel e ficava sem voltar para casa, ou eu voltava para casa e não podia dormir no hotel. E eu fui lá para ter um encontro com esse médium, para ser curado. Não deu certo, eu voltei no mesmo dia. Peguei um ônibus para Goiânia, estava eu e minha mãe, minha tia, minha mãe de criação. E naquela época, tudo que eu comia eu vomitava. Eu era anorexo, eu pesava 50 e poucos quilos. Eu tinha um enjoo de estômago, só bebia água na xícara. E aí entrei dentro do ônibus, um ônibus lotado, vindo de Ipameri. Entrei com a minha mãe dentro do ônibus. Minha mãe estava mais forte do que eu. Eu com 20 e poucos anos, vivendo uma vida desgraçada dessa. Chupeta de Satanás, vampirizado. E eu falei para minha mãe, eu vou desmaiar aqui dentro. No que eu falei isso, eu resolvi pedir um senhor que estava, um cidadão que estava sentado. Falei, deixa eu sentar no seu lugar. Ele falou, que nada, rapaz, que sentar no meu lugar. Só que nisso, uma senhora, uma mocinha, uma moça, uma mulher morena, escutou. E ela estava sentada naquela fileira que fica encostada no fundo do ônibus. São, acho que, sei lá, 6 cadeiras, 8 cadeiras. E ela estava sentada na janela e escutou eu falando. Ela falou, jovem, eu vou te dar o meu lugar, você está passando mal. Eu sentei e abri a janela. No que o vento começou a bater no meu rosto, eu fui melhorando. Eu fui sendo oxigenado. Acontece que quando mais na frente, o ônibus esvaziou. A moça veio e sentou junto comigo, do meu lado. Minha mãe já achou um lugar para ela também. E ela começou a conversar comigo, tudo bem, eu falei tudo bem. Ela falou, como é que é seu nome? Eu falei, Antônio. Ela falou, meu nome é fulano, eu não lembro o nome dela. Ela falou, você está vindo de onde? Eu falei, estou vindo de Palmelo. O que você foi fazer em Palmelo? Eu fui fazer uma consulta espírita com um médium chamado Ricardo, que depois morreu picado de abelha. Ela falou, você veio fazer uma consulta espírita? Eu falei, foi. Mas ele não estava lá e eu não tinha condições de continuar lá, porque senão não tinha dinheiro para voltar. E você resolveu voltar? Eu falei, é. Ela falou, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei alguém que resolve o seu problema. Eu falei, quem? Ela falou, Jesus. Eu falei, ai meu Deus. É crente no pedaço. Eu falei, não aguento esse povo é chato. Esse povo é pedante. Esse povo é gavola. Esse povo é autossuficiente. Esse povo é fanático. Lá vem, meu Deus. Mas essa moça foi trabalhando comigo até chegar em Goiânia. E foi trabalhando comigo. À medida que ela foi falando, parece que eu comecei a gostar daquela conversa. E ela falou de Jesus de um jeito diferente. E ela foi falando de Jesus, ela falou, olha, no final, ela falou, eu sou da Assembleia de Deus. Olha o verdadeiro evangelismo. Ela fala de Jesus, depois ela fala da igreja. Eu falei, pois é, lá em Rio Verde tem Assembleia de Deus. Aí eu cheguei em Rio Verde, ela falou para mim, procura uma igreja. Se você achar que a Assembleia de Deus não é boa, procura outra. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu fui falar com o meu parente. Falei, olha, eu conheci uma moça, e ela me falou de Jesus de um jeito diferente. Eu quero ir na sua igreja. Ele falou assim, vai ter um congresso agora no ginásio de esportes. Eu morava aqui nessa casa aqui. Essa casa foi minha, da minha esposa.
Vai ter um congresso aqui no ginásio de esporte, é só você atravessar a rua. Vai vir um pastor conhecidíssimo, o pastor Takayama. Vai lá para você ver ele pregar. E eu fui. Perdi a oportunidade, irmãos, de ser curado e liberto. Sabe por quê? Porque eu olhei os fenômenos com os olhos do homem. Haverá momentos nessa igreja que vai acontecer coisa que você não vai entender. Fica caladinho. Não corre não, não vai embora não. Pastor, não estou entendendo nada dessa língua estranha. Então, irmão, fica na sua. Fica quietinho aí. Vai que numa madrugada dessa você acorda falando em língua, aí você vai entender. Aí, irmãos, coloquei a minha casa à venda. Um homem aparece para comprar. Vendi a casa, fui passar a escritura. Me colocaram no carro dele. Eu fui passar a escritura. Quando estava chegando próximo ao cartório, a mulher começou a falar de Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, de novo. Esses crentes de novo, eu só acho isso na minha estrada. E essa mulher começou a falar de Jesus. Eu não dei moral. Quando foi um dia, vim passear na casa da pessoa que comprou minha casa. Vim passear aqui à tarde, era domingo, 4 horas da tarde. Quando eu chego aqui, esse povo tudo é crente. Tinha um homem jovem, careca, bem assim, me recebeu na porta. Tudo bom com o senhor? Tudo bem? Eu vim visitar o Henrique. Não, pode entrar. Quando eu vou saindo para ir embora com a minha esposa, já era mais de 5 horas. O homem olhou para mim e falou assim, eu sou pastor da igreja. Eu quero ver você na igreja hoje. A nossa igreja fica em tal lugar. Nós vamos falar do amor de Deus. Fui embora para casa e falei, eu? Quero nem papo com esse povo. Quero nem papo com esse povo. E fui para casa. Fomos tomar banho e aquela palavra ficava, quero ver você na igreja hoje. Quero falar do amor de Deus. E eu enxugando lá, quero falar do amor de Deus. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Eu falei, Preta, vamos lá, vamos ver o que esses crentes têm para falar? Minha esposa falou, vamos. Chegando lá, irmãos, eu entrei, analisando a fala do pastor na minha interpretação. Falei, mas tudo que ele está falando aí, no Espiritismo eu já ouvi. No final ele fez um apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu sei que eu não queria. Na semana seguinte, falou, filha, vamos de novo? Ela falou, vamos. E fomos de novo. Na outra semana eu falei, Preta, vamos de novo? Vamos. Vamos. E assim foi tocando, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu comecei a ser um frequentador de igreja. Ele perguntava, quem quer aceitar Jesus? Eu falei, eu não quero. E fiquei frequentando a igreja. Ganhei um livro do Caio Fábio, Nos Bastidores do Espiritismo. Eu li esse livro, fiquei louco. Os demônios juntou tudo na minha cabeça. No dia seguinte, fui na casa da minha mãe na fé, falei, tia Corina, tem alguma coisa errada. Esse livro que a senhora me deu é endemoniado. O endemoniado era eu. Aí ela pegou e falou, não, meu filho. Naquele dia ela ligou para o Paraná, um homem atendeu, e novamente falou do amor de Deus para mim, falou, meu filho, fecha essa porta, aceita Jesus agora. Eu falei, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele falou, ajoelha. E eu ajoelhei, e ele começou a orar, falou, repete, naquele dia eu aceitei Jesus. Um homem no Paraná conversando comigo por telefone, numa casa que não era minha. Eu entreguei minha vida para Jesus. De lá para cá, tudo mudou, porque cada dia que passa eu conheço mais quem é Jesus, cada dia que passa eu conheço mais quem é Jesus, e agora o que eu estou ensinando para você, é o que eu levei 30 anos para aprender, eu mastiguei, digeri, e estou entregando para você. Conhece Jesus e você vai ter a vida eterna. Conhece Jesus e você vai ter a vida eterna. Quanto paga? Nada. Conhece a Jesus que você conhece a Deus. E conhecer a Jesus é obedecer. Conhecer a Jesus é crer. Conhecer a Jesus é andar com Ele. Conhecer a Jesus é vir à igreja. Conhecer a Jesus é não se apartar da palavra de Deus. Amém? Vida eterna para você? Amém? Vida eterna para você? Amém? Porque o tanto que a gente sofre nesse mundo, se ainda morrer, ainda for para o inferno, misericórdia.
Quem que aguenta isso, irmão? É comum a gente ouvir as pessoas falar: o inferno é aqui para ele, para mim não é não. Para mim isso aqui é o paraíso, porque aqui a gente vive com Deus. No mundo tereis aflições, mas sabei que eu sou Deus, e pronto, acabou. Tá bom? Eu quero nesse momento convidar você para fechar os seus olhos.